Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, o programa, vocês sabem, pode assistir pela Parabólica, pela NET TV, Claro TV, os assinantes dessas redes. E o programa Mercado Futuro passa simultaneamente na TV e no Facebook, no site do SBA. É www.sba1.com. E o programa agora, desde o começo desse ano, ele entrou nas principais redes sociais. Então vocês têm informações, notícias, texto, fotografia e o programa arquivado no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter. Procura que você pode me encontrar em algum lugar desses, ou o programa. E aí, enquanto eu não chegar no meu primeiro milhão, eu vou repetir isso aqui. Dê um like, que eu gosto e fico muito feliz quando você dá um like para mim. Bem, não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho falado muito aqui com cientistas aqui no programa. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rapidamente, tanto na cidade quanto no campo, né, que vocês, teoricamente, vocês são mais do campo, se bem que eu conheço um monte de agricultor, pecuarista que mora tudo em cidade, eles vão para lá, mas... E a tecnologia está revolucionando. Por exemplo, no assunto de hoje, que é no departamento da Universidade de São Paulo, reprodução animal, sabe-se muita coisa, pelo que eu entendi, sobre esse negócio de reprodução, IATF, fertilização in vitro. Sabe-se já muita coisa, mas tem muita coisa ainda para saber. Esse é o tom. E por isso que eu tenho trazido pesquisadores, cientistas aqui. É o caso hoje do Marcelo Goices. Marcelo é pesquisador da veterinária USP aqui em São Paulo. E uma das coisas que ele vai falar, eu estou curiosíssimo para entender, é edição de genoma. Olha que coisa maluca. Marcelo, muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela presença. Conta um pouco, que aí eu vai pintando dúvida. O que é exatamente que você está mexendo? É na parte de reprodução animal. Sim. Boa tarde, Resto. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado. Eu trabalho com reprodução animal, trabalho com produção in vitro de embriões e eu estudo o embrião em si para tentar melhorar a qualidade desse embrião para quando for transferido por uma receptora, a gente gerar maior prenhez. E a edição gênica entra aí na história porque eu uso como uma técnica para eu conseguir estudar os embriões. Ok. E o que é essa edição gênica? A edição gênica, a gente tem que fazer analogia com a edição, com o editor de texto, por exemplo. O editor de texto, a gente consegue manipular as letrinhas da maneira que a gente quer, onde a gente quer. A gente vai hoje com o mouse, apaga ali, né, diferente do que era na máquina de escrever, a gente vai com o mouse, clica e apaga. Se a gente pensar no genoma, vamos pensar no bovino, o genoma é composto por DNA. Que são aquelas fitas duplas, né, que já ouvimos falar algumas vezes na escola, mas o DNA ele é composto principalmente por 4 bases. E são aquelas 4 famosas letrinhas, o A, T, C e G. ATCG. ATCG. E tem 3 bilhões de ATCG no genoma da vaca, né, dos bovinos. 3 bilhões. 3 bilhões de combinação de letrinhas ATCG. Combinando. Que fazem diversas combinações que aí formam os genes que dão a característica para o animal vaca e para as raças e para as aptidões que a gente conhece da bovinocultura. Então, algum tempo atrás, pesquisadores queriam fazer, por exemplo, animais transgênicos. Transgênico é colocar um gene dentro desse genoma. Qualquer gene que vinha de outra espécie, ou um gene de um outro animal, ou de uma outra raça, porém sem controle. Seria como eu colocar e esperar e ver o que acontece. A edição gênica, ela me permite ir lá no arquivo de Word, ATCG, e falar, não, eu quero colocar ou fazer qualquer alteração aqui, nesse exato ponto. E era uma técnica, isso era muito difícil de conseguir. E desde 2013 para cá, essa técnica explodiu e até teve o caso recente
daquele chinês que gerou os nenês com alteração genética e gerou toda aquela discussão ética. E o principal medo é porque quem tem um conhecimento de laboratório para trabalhar com genética básico, você tem, em teoria, habilidade para fazer isso, pelo menos numa bactéria ou num organismo menor. Numa vaca, a gente precisa de um laboratório um pouco mais equipado, porque a gente precisa de micromanipuladores, precisa de toda a estrutura da fertilização in vitro. Então, o micromanipulador é um microscópio, que eu tenho um sistema de joystick, eu consigo injetar material genético ou proteínas ou outras coisas dentro de um óvulo da vaca. E aí sim, eu modifico esse óvulo ou esse embrião recém-formado para posteriormente transferir. Mas isso a gente está falando de futuro. Não é o que a gente faz hoje, mas existem vários trabalhos aí já com alguns resultados com a edição gênica em animais de produção, inclusive bovinos. Deixa... Eu sou ignorante nesse negócio, né? Mas eu não tenho vergonha de perguntar. À vontade. O embrião é... Só para eu entender. Sim. Da vaca você tira o ócito, Eu é tiro isso? o ócito. Do boi você tira o esperma, Tira sei o lá, espermatozoide. o espermatozoide. Juntou, Quando você junta, vira embrião. vira embrião. Olha, tá vendo como era a pergunta básica? Sim. É para não me confundir. Cara, esse negócio é uma maluquice que você falou. Não se faz isso ainda hoje. Não, não se faz em escala, se faz em nível de pesquisa. A gente trabalha para estudar o embrião usando essas técnicas e existem pesquisadores em outros lugares que trabalham com o intuito, sim, de gerar animais para a produção. Existem alguns já trabalhos publicados que relatam, por exemplo, um animal com uma mutação usando a técnica de edição gênica, por exemplo, para ficar igual aqueles Belgian Blue ou Piemontês, que são aqueles bovinos que têm musculatura dupla, né, bem fortes. Então você conseguiria artificialmente manipular o gene, por exemplo, de um Nelore. Eu vou fazer tudo isso que a gente falou. A gente pega o espermatozoide, o óvulo, juntou, tem um embrião, aí antes dele começar a dividir, a gente injeta esse material genético que vai alterar o gene normal que está ali dentro daquele embrião para ficar igual o do Belgian Blue, por exemplo. E aí, ao invés de fazer todo um programa de seleção do Belgian Blue com Nelore para chegar num Nelore de dupla musculatura, eu tenho ali logo um Nelore de dupla musculatura. Por exemplo, estou dando um exemplo. Nós vamos ao intervalo, voltando já. Eu estava imaginando uma outra maluquice aqui. Não sei se é maluquice, porque cientista nada é maluco, né? Por exemplo, qual o problema, por exemplo, para você ter Aberdeen Angus aqui, né? Por exemplo, o Angus, o famoso Angus. É que o Angus é europeu, é da Escócia, não gosta muito de calor, os carrapatos infernizam ele. Se você vai lá e edita lá um gene no Angus, aguente carrapato. Então, é por aí, mas você explica já. Tá, a gente conversa no próximo. Nós vamos no intervalo. Olha que coisa doida, gente. Doida não, é ciência, é uma maravilha. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O entrevistado é o Marcelo Goices, pesquisador da veterinária aqui da USP, Universidade de São Paulo. Eu, antes do intervalo, falei assim, eu estou imaginando, pelo que eu estou entendendo do Marcelo, que se você desenha, você pode mexer na genética, né? Uhum. Você pode fazer, o que ele falou, porque eu só vi o Belgian Blue uma vez, numa fake corte que já nem existe mais. Achei um bicho muito feio, mas não parecia boi, né? Aquela coisa. Sim, mas ele deu o exemplo do Belgian Blue. E eu falei dos bichos de crime europeu não terem problema com calor, com carrapato. É por aí as coisas? Por exemplo, já tem um gene isolado que foi caracterizado a partir do Cenepol, que eles chamam de gene slick. Que é o pneu da Fórmula 1, que é o slick, que é o liso, que o Cenepol não tem pelo. E se a gente conseguisse colocar esse gene no Angus, a gente faria um Angus mais resistente ao calor, por exemplo. Com relação aos carrapatos, a gente precisa fazer estudos para entender como os animais seriam mais resistentes ao carrapatos. Eu imagino que deve ter algum tipo de informação. Ainda mais com as técnicas hoje de sequenciamento da genômica em si. Genômica é o conjunto de todas aquelas letrinhas, né, da TCG. E se a gente for atrás e cruzar as informações e olhar esses estudos que buscam esse tipo de característica, provavelmente nós vamos encontrar um ou mais genes.
Quando a gente entra em mais genes, começa a ficar um pouco mais complicado, porque nós temos que pensar em alterar mais de um ponto. Ainda a gente não tem o editor de texto na mão. A gente tem um editor de texto que permite a gente ir pontualmente em alguns lugares, mas fazer vários ao mesmo tempo ainda é complicado. Mas é possível. Por isso que a gente pesquisa, para tentar refinar a técnica e, eventualmente, um dia isso está à disposição da sociedade. Deve ter um ou vários ATCG que repelem, né? Sei lá, ou que resistem. Não, e mesmo porque, às vezes, a técnica não funciona. Porque o organismo, o DNA do animal, né, e a célula tem mecanismos de reparo. Porque, imagina que o DNA é aquela fita enrolada, o que eu coloco é como se fosse uma tesoura molecular, que a gente fala. É uma enzima que corta aquela fita dupla enroladinha. Quando tem uma quebra, a célula ela vai tentar reparar aquilo. E às vezes o que pode acontecer é a célula reparar e voltar ao que era originalmente. Então, essas são as chances de acontecer, de você tentar fazer uma modificação e não ocorrer. E existe também a chance de você atingir uma região não pretendida. Pode colocar essa ferramenta, essa tesoura molecular, para cortar o DNA naquela letra que você queria, eventualmente ela acertar alguma outra letra em outra posição, em outro cromossomo, em outra região do genoma que você não espera. Então são todos esses refinamentos que ainda precisam ser feitos para a gente conseguir levar essa tecnologia. Quer dizer, se cortar no lugar errado, pode nascer Não, pode nem nascer. Um boi com cara de urso, alguma coisa. Acho que não chega a tanto. Não chega a tanto. É menor. Agora, vamos dar uma baixada aqui. Como é que isso está te ajudando na tua pesquisa para melhorar Porque eu falei de ATF, de fertilização in vitro. Um colega seu me disse que a porcentagem de prenhez por ATF ou por TEF, transferência de embrião, é boa no Brasil, mas eu achei baixa, 50%, 60% eu achei baixa. Ele disse que não, que é bom em relação ao mundo. O que você pretende com a tua... Na verdade, o meu interesse é na fertilização in vitro. A gente sabe que as taxas de prenhez da fertilização in vitro aumentaram bastante nos últimos anos. E se a gente comparar sempre com a transferência de embrião, daquele embrião que é coletado da vaca e transferido para uma receptora, e comparando com esse que vem do laboratório. Melhorou bastante, mas ainda tem uma distância. Então, o meu intuito é a gente tentar entender como esse embrião funciona ali na plaquinha para alterar o protocolo da fertilização in vitro em alguns momentos, ou alterar algumas condições para que a gente leve esse potencial da fertilização in vitro mais próximo do que é o da transferência de embriões em vivo. Então, para isso, a gente estuda genes também. A gente usa, o nosso intuito não é colocar genes para mudar o animal lá na frente, e sim para entender como aquele embrião funciona. Então, eu tenho um gene de interesse, eu uso essa minha ferramenta tesoura molecular e eu vou tirar ele dali. E eu vejo o que acontece com o embrião sem aquele gene. Se ele vai vai prejudicar ou se vai melhorar o desenvolvimento daquele embrião na condição in vitro. Você tem que levar em consideração, não sei, aqui não é ciência, é pergunta, não é dúvida. Você tem que eu imagino que vocês levem em conta que a fertilização in vitro, por exemplo, é totalmente não natural, né? É feita no laboratório, não é dentro da vaca, dentro do boi. Sim. Isso deve ter uma interferência. Sim, então isso acho que é uma das grandes causas dessa discrepância. Por isso que a gente não consegue chegar no nível da transferência de embrião em vivo. Porque o embrião in vitro sabe-se que ele é diferente. Tem alguns aspectos, né, vários aspectos que diferenciam o embrião que veio da vaca do embrião que veio do laboratório. Então, é por isso que a gente estuda esse embrião do laboratório para tentar chegar o mais próximo possível daquele embrião que veio da vaca. E, eventualmente, porque a fertilização in vitro, como ferramenta de melhoramento genético, ela permite, ela é mais rápida. A gente permite essa introdução genética mais rápida, os testes de progênie mais rápido. E, dessa maneira, a gente pretende aumentar o melhoramento genético. A gente não consegue fazer o mesmo grau de melhoramento que existe, por exemplo, em suínos, em aves, por causa do tempo de gestação das vacas. Na verdade, o fundo... Mas a gente tenta acelerar. O plano do fundo é acelerar a geração. Isso, acelerar o melhoramento genético. Que vem a outra geração rapidinho. Eu acho curioso, agora bater um negócio aqui engraçado, Marcelo. Por exemplo, eu descobri esses dias aí que o maior frigorífico do mundo, você sabe quem é? O JBS.
Ele já investiu 12 milhões e meio de dólares com a Universidade no Colorado, nos Estados Unidos, para a inovação na alimentação humana, trocando em miúdos, para carne feita em laboratório. Ao mesmo tempo, a gente aqui está lutando para produzir carne de melhor qualidade, ou, enfim, melhorar geneticamente o boi. Mas o pessoal está levando a sério esse negócio de carne de laboratório. Sim, né? sim. E tem muita relação que às vezes que a gente faz. A gente trabalha no laboratório, talvez para a gente conseguir uma carne de grande qualidade, a gente tem que usar técnicas de edição gênica nessa carne de laboratório, porque essa carne de laboratório que nada mais é que uma célula-tronco muscular que você vai colocar E se reproduz. numa matriz, provavelmente, que vai começar a se dividir e vai montar aquele músculo artificial. Agora, quais as condições que a gente vai precisar para fazer isso em alta escala, com segurança e com sabor? Porque você tem que ter, o mercado vai ter que comprar essa carne. Não, a gente sabe que existem pessoas que não gostam da atividade pecuária, por causa de todas as coisas que falam de desmatamento, de emissão de gases de estufa, mas a gente tem que fazer o nosso lado aqui, que é contrabalancear isso principalmente com genética. Melhorar a produção para que essas críticas, para a gente falar, não, essas críticas não têm tanto fundamento. A gente está trabalhando para diminuir essas críticas. Eu fui num evento, já vou chamar um intervalo, eu fui num evento, sei lá se a pronúncia é Horizonte, eu não sei a pronúncia. E teve lá palestra de comer inseto. Ontem mesmo um amigo meu, jornalista da revista Globo Rural, Bruno Bulacha, foi no restaurante do Atala, aí, o Dom, e fotografou, ele comeu formiga da Amazônia. Quer dizer, já estão comendo inseto. E numa dessas palestras, uma moça lá que mostrou o primeiro hambúrguer feito em laboratório, que custou $50 mil, sei lá quanto. Não, mas isso depois baixa, né? Sim. Ela falou que a carne a gente pode substituir por jaca. Olha, eu confesso para vocês, não como todo dia, mas não há como um bom filé à parmegiana, ou não há como uma boa fraldinha. Eu não conheço. Se ele conseguir lá, com engenharia genética dele lá, edição genética, a gente vai ver depois. Nós vamos intervalinho já voltando. Desculpa eu falar essa abobrinha, mas é que só de pensar no filé à parmegiana, eu salivo. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta. Já é o último bloco, a minha conversa com o Marcelo Goices. Quase que acertei. Goices. Ele é pesquisador lá da... Opa, eu olhei para a câmera errada, agora olhei para certo. Pesquisador da veterinária da USP. E o trabalho dele, ele está falando dessas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, de edição de gene e tal, mas já deu para entender, para mim deu para entender bem aonde vai chegar, quer dizer, eles conhecem a tecnologia, por exemplo, a transferência de embrião já se conhece muito bem, né, o in vitro, o IATF também é uma maravilha, já testado o protocolo e tal, mas tem problemas, e eles estão tentando acelerar esse negócio com essa coisa de mexer nessas coisas que a gente achava que não mexia. Você sabia que tinha tesoura nuclear? Molecular. Essa técnica chama CRISPR, né? Porque se alguém procurar na mídia, o mais famoso o nome dela é CRISPR. 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 Então é uma técnica que veio de estudos básicos em bactérias. O pessoal da DuPont usava essas bactérias para combater vírus que infectavam as culturas lácteas dele. E aí foi se descobrindo que essas bactérias produziam essas enzimas e elas conseguiriam cortar regiões específicas do DNA dos vírus e que foi adaptada para uso, né, em células. Agora, Marcelo, genética, isso tudo que vocês estão estudando aí na USP e tal, ela não é exata, né? Porque... Ou é? Depende não, a genética ela é bem matemática, inclusive, porque você tem a gente consegue sequenciar todo o genoma, então você sabe a sequência ATCG, GGG da 3 vaca, milhões? já tem desde 2009, já foi publicado, se não me engano, 2009, na Science, que todo o genoma da vaca é conhecido. Agora o que se faz é tentar entender o que todas aquelas 3 bilhões de bases fazem. Por exemplo, desses 3 bilhões de bases, 23 mil são genes, ou seja, são
regiões ali daquele genoma que vão realmente fazer alguma coisa para aquele animal ser uma vaca que tenha uma alta produção produção de leite ou alto ganho de peso. Então, e você consegue quantificar isso. E todas as análises de marcação de seleção genética assistida por marcador molecular, que é o que o pessoal faz, sequencia regiões específicas ou o genoma todo de alguns animais, para falar, não, esse animal aqui eu vou usar no meu sistema de seleção. Eu vou usar no meu programa de melhoramento porque ele tem essas características que eu sei que vão transmitir aquilo para os herdeiros. Então eu consigo, antes de colocar, por exemplo, um touro para coleta, eu já sei o potencial genético dele, porque eu consigo identificar isso antes. Tem uma grande produtora, acho que é a maior produtora de touros no Brasil, que é um número pequeno em relação ao rebanho, mas é a maior. Ele veio aqui o diretor lá, mas o olho dele brilhava, porque ele dizia, Resch, agora, antes do touro nascer, eu já sei o que ele vai fazer. Exato. Isso é uma evolução espetacular. Sim. E o curioso, você falou no intervalo um pouco de pecuária, e tem gente que tem implicância com a pecuária, diz que para produzir um bife bebe 40 mil litros de água, até parece que não urina, né? Porque bebe, entra e sai, né? Não é? Mas enfim, a pecuária tradicional, essa que a gente conhece, ela era mais, dos setores rurais, era o mais atrasado. E hoje, suponho que uns 20 anos, mais ou menos uns 30 anos, ela deu uma evoluída absurda. Quer dizer, se você conversar com algum pecuarista aqui, falar o que ele acha da ITF, da IATF, é a mesma coisa que falar para mim que eu ganhei 10 milhões de dólares num prêmio. Porque tornou muito mais prático, né? Você tem previsão, por exemplo, quando você começa uma pesquisa, você nunca tem previsão de quando vai acabar, a não ser quando está fazendo doutorado ou pós-doutorado. Mas assim, a pergunta principal, como a gente vai responder, a gente nunca sabe, porque às vezes a gente vai gerando uma pergunta atrás da outra. E a gente, acho que antes de colocar, por exemplo, uma técnica dessa no mercado, a gente tem que ter todas as garantias de segurança. Por exemplo, como eu falei, pode dar errado? Pode. Por mais que seja exata, a gente usa exatamente as sequências de ATCG igual ao que a gente quer usar lá, modificar dentro do animal, pode dar errado. Então a gente tem que garantir que essa técnica está funcionando bem, que ela consiga ser repetida em outros laboratórios, que alguém siga o nosso protocolo, siga o protocolo de outros pesquisadores e faça isso. E isso funcione. Quando vocês vão... Perdão. Não, Quando vocês vão seguir por um caminho na pesquisa, seja por aquela... Discute-se, tudo bem, com animal a gente, não sei se tem isso, mas com humano é complicado. Tem a questão ética, ela faz parte do... Faz, a gente não pode... vamos mudar esse gene XYZ para tentar melhorar o ganho de peso. Mas esse gene pode levar esse animal a ter um problema metabólico, pode levar ele a ter uma má formação. A gente não pode fazer isso um teste e erro, né? Fazer e ver se dá certo. Não, tem que se fazer as análises criteriosas, analisar tudo onde esse gene pode influenciar. No caso, eu não faço isso ainda. Eu trabalho com genes que vão mexer lá no embriãozinho lá atrás, a gente nem transfere esses embriões. Sim. Mas o dia que a gente for mudar de patamar e tentar alterar alguma coisa com o intuito de gerar um animal vivo, a gente tem que pensar antes em todas as implicações que isso pode ter. E tentar justificar com base em literatura que aquilo não vai causar nenhum mal-estar àquele animal, que não interfira na vida normal dele. Você falou um negócio aí, por exemplo, eu estou me sentindo constrangido, não tem nada a ver com a tua pesquisa. Porque tudo agora que eu compro para o café da manhã e tal, eu não sou nem contra nem a favor, mas tudo agora vem com um selinho lá, um T enorme de transgênico. Você falou alguma coisa de boi transgênico? Então, lá no começo eu falei de transgênico, né? O transgênico, por definição, é quando a gente coloca alguma coisa dentro dele. Que não é dele. Que não é dele. Quanto? 1 minuto? Então vai. Então, essa edição gênica, a gente faz modificações
que você não coloca nada dentro, ou no máximo você faz alguma correção para mimetizar um gene igual de outro animal. Ou seja, a gente não está pondo nada de fora. Então, esses animais já foram liberados, por exemplo, na Austrália, se caso tenha algum no mercado que possa ser, não foi considerado transgênico. A CNTN-Bio aqui do Brasil também está tendendo a não considerar esses animais transgênicos. Por exemplo, o gado sem chifre, que é o mocho existe. Então você faz uma alteração genética, mas ele nasce mocho, igual, mas ele foi modificado, mas ele não tem nada externo. Então ele é diferente. Entendi. Ele é diferente do transgênico. Marcelo, foi muito pouco, mas acabou. Aqui não tem... Agora a gente marca uma outra conversa para ir aprofundando esse negócio. Gente, Marcelo Goices, pesquisador veterinário da USP. O Marcelo, vocês conhecem, mas bom, eu não vou falar bobagem. Marcelo, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Adorei a sua entrevista e espero realmente ver aqui de novo, porque esse negócio por exemplo, esse negócio do mocho agora dá outro programa. Esse negócio dessa edição que você está é muitíssimo interessante, mas muito, muito, muito. Eu fiquei curioso agora, pena que eu não sou cientista. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Gente, é isso. Olha aí, programão. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.